Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção da atividade que eu passei de revisão na aula passada, tá? Vamos iniciar aqui pela questão 1, que diz o seguinte: indique a posição relativa das retas, se elas são concorrentes ou paralelas. Então, a gente vai analisar a imagem e vai classificar as retas em concorrentes ou paralelas. Lembrando que retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam e retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, ou seja, elas não se encontram. Então, o item A, nós temos a reta R e a reta T. Ó, a reta T é essa e a reta S é essa aqui, tá? Então, elas se cruzam. Então, elas são o quê? Concorrentes. Vamos para o item B. No item B, eu tenho a reta R, que é essa aqui, ó. E eu tenho a reta S, que é essa aqui, ó. E elas não se cruzam, elas não se encontram. Então, elas são o quê? Isso mesmo, paralelas. Vamos para o item C. No item C, eu tenho a reta X, que é essa aqui, ó. E eu tenho a reta T, que é essa aqui. Elas também se cruzam, logo elas também são concorrentes. No item D, eu tenho a reta X e a reta S, que é essa aqui, ó. Lembrando que as retas, elas são infinitas. Então, se eu acrescentar aqui a reta X e a reta S, elas vão se encontrar em algum lugar. Logo, também são concorrentes. Vamos para o item E, que é a reta X e a reta R, tá? Então, se eu acrescentar a reta X e se eu acrescentar a reta R, em algum momento elas também irão se cruzar. Logo, elas também são concorrentes, ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2, diz o seguinte: dadas as retas R, S, T, indique sua posição relativa. Item A. As retas R e S são, então, tá aqui a reta R e aqui a reta S. Então, elas são o quê? Concorrentes. No item B, as retas S e T. Então, eu tenho a reta S e eu tenho a reta T. Elas não se cruzam, mesmo se eu acrescentá-las, crescê-las tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, elas são o quê? Paralelas. No item C, as retas R e T. Então, R, ó, e T, elas se cruzam. Logo, elas são o quê? Concorrentes. A reta T e a reta A. Ou a reta A é a mesma reta S, porque ele diz que a reta S é igual a A. Então, ó, elas também são o quê? Paralelas, porque elas não vão se cruzar. Vamos para a questão 3 agora. Responda às charadas utilizando seus conhecimentos. Item A. Duas retas que se cruzam formando quatro ângulos, quatro regiões iguais a 90 graus. Então, elas vão se cruzar, ó. Ok? Duas retas, e aí elas vão formar ângulos de 90 graus aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Aqui e aqui. Quatro ângulos retos. Então, elas são as retas perpendiculares, tá? No item B, duas retas que se cruzam formando quatro regiões diferentes de 90 graus. São as retas concorrentes, ó. Elas formam regiões diferentes de 90 graus, ok? Item C. Duas retas que não possuem pontos em comum, ó. Elas não se encontram, né? Ó. São as retas paralelas. Vamos para a questão 4. Dê a posição relativa das ruas abaixo. Então, a gente vai dizer se são paralelas ou concorrentes. Rua 1 e Rua 2, ó. Rua 1 e Rua 2. Elas não se cruzam, então elas são paralelas. Rua 1 e Rua 3, ó. Elas se cruzam, então elas são concorrentes perpendiculares, ok? Rua 2 e Rua 4. Rua 2 e Rua 4. Então, elas são concorrentes, porque elas se cruzam. Rua 3, tá? E Rua 4. Observe que se eu crescer a Rua 4 e a Rua 3, elas vão se cruzar em algum momento. Então, também são concorrentes, ok? Vamos para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: classifique
as retas em cada item como concorrentes ou paralelas. Se forem concorrentes, escreva se são perpendiculares ou não. Lembre-se que as retas são figuras infinitas, então você pode imaginá-las prolongando, tá bom? Prolongando elas. Então, vamos para o item A. O item A são duas retas que se cruzam, então elas são concorrentes. Vamos para o item B. São duas retas que não se cruzam, então elas são paralelas. Vamos para o item C. Aqui na figura, as retas não estão se cruzando, mas se você acrescentá-las, elas vão se cruzar. Então, elas são o quê? Concorrentes, tá? Vamos para o item D. No item D, ó, elas estão se cruzando, então são concorrentes. No item E, se você acrescentar essas retas, em algum momento elas vão se cruzar. Então, elas são concorrentes. No item F, elas não se cruzam, mesmo se você prolongá-las, tá? Elas não vão se cruzar, então elas são paralelas. No item G, elas se cruzam, então elas são concorrentes. No item H, ó, se você acrescentar essas retas, tá? Ó, elas vão se encontrar em algum momento, então elas são concorrentes. No item I, elas também são concorrentes, e aí elas se cruzam formando ângulos retos, né? Ó, ângulos de 90 graus. Então, elas são o quê? Concorrentes perpendiculares. Na questão 6, duas retas que não se encontram são denominadas de paralelas, perpendiculares, oblíquas, concorrentes. Duas retas que não se encontram são paralelas. Então, item A. Questão 7. As retas representadas na figura a seguir são idênticas, paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Observe ó, que se você acrescentar a reta S, ela vai cruzar a reta R, então elas se cruzam, então elas são concorrentes. Mas não tem a opção concorrente aqui, mas tem oblíquas, que é a mesma coisa que concorrentes, tá bom? Então, você marca o item D. Vamos agora para a questão 8, tá? A questão 8 pede o seguinte: em cada situação, o desenho que se pede, retas paralelas, tá? Então, aqui, ó, você vai desenhar retas paralelas que não se cruzam, retas concorrentes, que se cruzam, e retas perpendiculares, que também se cruzam. Qual é a diferença das retas concorrentes para as retas perpendiculares? As retas concorrentes, elas se cruzam formando ângulos distintos, ou seja, ângulos agudos e ângulos obtusos. E as retas perpendiculares, ela será mais em forma de cruz, que vai formar ângulos retos, né? Ó, ângulos de 90 graus, tá bom? Então, a gente finaliza assim a nossa correção.